Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Sejam muito bem-vindos. Microfone. Eu não tô. Ai, mas eles estão me ouvindo assim? Tá. Gente, olha, 10 anos nesse ProEnem, a pessoa ainda tá esquecendo o microfone. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma semana. Sejam bem-vindos à sua Quinta da Resistência. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, agora sim. Espero que você esteja bem, espero que você tenha passado a semana bem, que você esteja descansado, né? E é isso, e vamos lá. Bom, agora estão bem? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá maravilhosa, né? Bom, o áudio estava diferente, mas mesmo assim eles estavam me ouvindo. Por que será? Falo tão baixo, né, Renan? Falo tão baixo. Bom, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre tabela periódica. Tabela periódica, ela é o manual do químico. A gente diz que quando os alunos chegam no 9º ano, que é o primeiro contato, né, da maioria das escolas, o primeiro contato da química com os alunos é no 9º ano. E aí a primeira coisa que perguntam pra gente é: tem que decorar a tabela periódica? Você sabe fazer bomba? Essas coisas que aparecem, né? Mas uma das primeiras perguntas é aquela do: tem que decorar a tabela? Não, você não tem que decorar a tabela periódica. Você tem que entender a tabela periódica. Você tem que saber ler a tabela periódica. Quando você compra lá... No futebol e na vida, são os gols que mudam o jogo. Tem gol chorado, e tem gol que faz a gente chorar. Tem gol de bicicleta, e tem gol que é uma moto. Seja qual for o seu gol, conte com o apoio do Sicredi. Sicredi, patrocinador oficial do futebol carioca. Entender como aquilo ali funciona. Então, a tabela periódica, ela é pra gente o manual de um químico, né? Na prova do Enem, antes que você esteja se perguntando aí, na prova do Enem não tem tabela periódica. Carol, então por que a gente tem que aprender tabela periódica? Porque não tem tabela periódica na prova, a tabela em si. Mas os conceitos de tabela periódica caem na prova. Principalmente quando a gente fala sobre eletronegatividade, raio atômico. Então a gente vai sim, a gente tem sim que falar de tabela periódica, tá bom? Aí deixa eu te contar, para começar, a gente não tinha essa tabela, né? Há muitos anos atrás. A gente não tinha os elementos químicos organizados, até porque a gente não tinha todos os elementos químicos que a gente tem hoje, há muitos anos atrás. A academia, quando eu falar academia, você pensa que é a ciência, né? A academia de ciências, como se fosse uma universidade, como se fosse quem comanda a ciência. Falou assim: poxa, a gente precisa organizar esses elementos químicos que a gente está descobrindo. Como a gente vai fazer?
chamaram vários cientistas e esses cientistas começaram a trabalhar em cima, né, dele, em cima do como organizar. Naquela época não se tinha todos os elementos químicos e não se sabia muita coisa de todos eles. Se sabia massa, sabia número atômico, sabia mais ou menos o tamanho, mas não se sabia muita coisa. E aí vários cientistas passaram pela tabela periódica, teve a tabela periódica das tríades, teve a tabela periódica de vários cientistas, até que um cara chamado Dmitri Mendeleev, ele fez assim, imagina que ele pegou cartinhas, sabe, super trunfo? Já jogou super trunfo na vida? Acho que não, isso é da nossa idade, da minha idade, né? Mas super trunfo era uma cartinha que você tinha ali para brincar com o outro, meio que uma disputa de energia, uma disputa de rapidez, se fosse de carro, sei lá, velocidade, enfim. Mas era uma cartinha com todas as informações, ou daquele avião, ou daquele carro, ou enfim. O que ele fez? Ele fez umas cartinhas dessas, umas cartas com as informações daqueles elementos. E ficou. Olhava para aquele negócio, olhava, não conseguia organizar, o que ele ia fazer, nananã. Até que ele dormiu. Dormiu mesmo, estava muito cansado, muitos dias, trabalhando em cima disso. Ele pegou no sono. E aí, nesse sono, algo dizia para ele que aquele negócio era organizado em ordem crescente de massa. E aí, quando ele acordou, que ele olhou para aquelas cartas, adivinha só, elas tinham uma ordem crescente de massa. E aí, ele encaixou na tabela, na cabeça dele, esses elementos desse jeito. Só que como a gente não conhecia todos os elementos químicos, foi ficando um buraco. Então imagina que eu tenho ali, que ele já se conhecia o hidrogênio, que tem massa igual a 1. Se conhecia o hélio, que tem massa igual a 4. Se conhecia o lítio, que tem massa igual a 7, mas não se conhecia, tô dando exemplos, tá? O berílio. Não se conhecia o boro, mas se conhecia o carbono. Se conhecia o nitrogênio, se conhecia o oxigênio, mas não se conhecia o flúor. Então foram ficando buracos na tabela. E ele foi lá na academia e falou, olha aqui, esse é o meu modelo de tabela periódica. Por isso que existe, vem cá, ô Renanzito, consegue jogar pro quadro só para eu passar sem eles terem um spoiler? Para eu mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu deixei ele. Aqui, ó. Existe um livro chamado O Sonho de Mendeleev. Nesse livro conta essa história que eu estou te contando. Né? Aí volta lá, Renanzito. Volta só para eu voltar pro coisa. Aí, o Mendeleev levou na academia a tabela. Essa tabela com os buracos. A galera riu, falou, tu tá de sacanagem. Não, faz sentido você organizar em ordem crescente, mas a gente não vai encontrar esses elementos. Os que estão aqui já são os que existem. Esses buracos aí, sei lá o que são. Até que, anos depois, ou meses, ou tempos depois, foram descobertos esses elementos e adivinha? Eles foram se encaixando nos buracos aonde Mendeleev tinha dito. E aí Mendeleev recebeu até um elemento químico em homenagem a ele. Se chama Mendelévio. É o famoso MD, não é Michael Douglas, é o famoso Mendelévio. Beleza? Então é isso. A história da tabela periódica é essa. É só uma historinha para que você... Eu gosto de contextualizar as coisas, contei lá do talarico e tal, mas a historinha da tabela periódica é basicamente essa. Claro que a gente foi aperfeiçoando. Hoje a tabela não é por ordem crescente de massa, e sim por ordem crescente de número atômico. Então, vamos começar agora a tabela periódica atual. Essa tabela periódica é a tabela periódica da prova da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela foi usada esse ano na prova de 2024 para 2025, né? Ela foi usada na prova, então é uma tabela oficial. É uma tabela adaptada e organizada pela IUPAC. IUPAC é a União de Química Pura e Aplicada.
É a tabela mais recente, então a gente tem a tabela de 2017 como sendo a tabela mais recente. E ela é isso aqui. Primeira coisa, eu tenho uma ordem crescente, sim. Ela não é de massa, vai até ser, mas ela não é obrigatoriamente de massa. Essa ordem crescente é a ordem crescente de número atômico. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Então, eu já sei que a minha tabela periódica ela é organizada por ordem crescente de número de prótons. Ponto. Lembra que próton está dentro do núcleo e tem carga positiva. Então, por exemplo... e tem uma outra coisa. Toda tabela periódica, independente de onde ela seja, de qual universidade, de qual prova... você vai ter uma legenda. Essa legenda, ela vem sempre embaixo, ali, bonitinha, organizada. E nessa legenda, ela vai te dizer onde está cada coisa. Então, por exemplo, nessa tabela periódica, eu tenho o símbolo do elemento químico. Aqui em cima, o número atômico. Embaixo, a massa atômica. E nesse quadradinho que a gente chama de eletronegatividade, que eu já vou te mostrar o que é. Então, eu tenho a ordem crescente de número atômico. Vamos conferir? 1 é o hidrogênio. 2 é o hélio. 3 é o lítio, o berílio é 4. O boro é 5, o carbono é 6. Então, eu tenho ali uma ordem crescente de número atômico, sim. Beleza? Então, essa é a tabela periódica com ordem crescente de número atômico. Beleza. Aí eu começo no seguinte. É organizada, como eu acabei de dizer, por ordem crescente de número atômico. E ela é formada, ela é dividida em períodos e famílias ou grupos. Depende da prova e depende do que eu estou te pedindo. O período são as linhas horizontais. Então, as linhas horizontais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 linhas horizontais. Carol, e essas duas aqui embaixo? Essas duas aqui embaixo, elas não estão fora da tabela. Elas estão aqui dentro. Tá vendo que tem um negocinho escrito aqui, ó? Lantanídeo e actinídeo. Quer dizer que o que tá aqui, na verdade, tá aqui dentro. Eu já vou te falar quem são eles. Mas eles estão exatamente nesse quadradinho aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Essas linhas são chamadas de períodos. E esses períodos representam uma coisa muito importante para a gente. Esses períodos representam a quantidade de camadas ocupadas pelo átomo. Vamos lembrar uma coisa? Deixa eu só escrever aqui. Vamos lembrar uma coisa? Vamos lembrar que o átomo é núcleo e eletrosfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 camadas, 7 níveis. Os átomos podem ocupar 1, 2, 3 ou os 7. Essas camadas, esses níveis, eles estão diretamente relacionados com as linhas horizontais. Então, olha que legal. O hidrogênio, agora eu vou lá invocar, tá? O hidrogênio, ele está na primeira linha, no primeiro período. Quer dizer que o hidrogênio ocupa apenas uma camada. Aí eu vou procurar lá, ó, aqui, ó, o bário. O bário, ele tem aqui mesmo que não tenha ninguém, eu conto como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está na 6ª linha, ou seja, ele está no 6º período. Quer dizer que o bário ocupa 6 camadas eletrônicas. Então, quer dizer que a posição do elemento químico, de acordo com o período, diz pra gente a quantidade de camadas ocupadas. Aí eu vou pegar outros exemplos aqui. Ó, imagina que eu pegue o ferro. O ferro tem 1, 2, 3, 4 camadas ocupadas, porque ele está no 4º período. E aí eu vou aproveitar que eu falei sobre isso para já te ensinar, tá no teu material lá na frente. Mas eu vou aproveitar que está ali do quadro para eu te ensinar um negócio. Existe
um negócio chamado uma propriedade periódica. O que é uma propriedade periódica? É uma propriedade que os átomos têm, tá? E essas propriedades periódicas, elas são várias. A gente vai falar hoje de duas: raio atômico e eletronegatividade. Então eu vou aproveitar que eu te ensinei o que é período para te falar sobre raio atômico, tá? Deixa eu só ler ali. E os critérios de propriedade para organizar os elementos em família. Paula, é o que eu vou dizer agora, tá? Aí a Júlia me perguntou se ela precisa gravar a tabela periódica. Eu acabei de te dizer que não se grava a tabela periódica e que para o Enem eu nem tenho a tabela lá, tá? Mas eu preciso saber o que é a tabela porque os conceitos caem. Eu não vou precisar da tabela para responder, mas eu preciso saber os conceitos. Então, eu venho aqui numa coisa que eu chamo de raio atômico. O raio atômico é a distância entre o núcleo e o último elétron presente no átomo. Então vamos lá, se eu falo para você, o raio da minha casa à minha academia é de 200 metros, é a distância. Então, quando eu penso em raio atômico, eu estou pensando no tamanho do raio, do tamanho do átomo. E eu penso nisso levando em consideração o núcleo e o último elétron dele ali. Então, o hidrogênio tem essa distância de raio atômico. É um raio muito curtinho, ele só ocupa uma camada. Já o bário, ele ocupa 6 camadas. Quer dizer que ele tem um tamanho ou um raio muito grande, né? E como é que a gente viu isso mesmo pela tabela periódica? Pelo lugar dele nos períodos. O ferro tem 4 camadas ocupadas. Então, a minha distância é um pouquinho menor que a do bário. Então, se eu tivesse que colocar ali em ordem crescente de raio atômico, eu faria o seguinte: o hidrogênio tem o menor raio do que o ferro, que é menor raio que o bário. Então, entre os 3, o elemento de maior raio atômico é o bário, porque eu tenho maior quantidade de camadas ocupadas. Vamos ver se você entendeu? Vai lá para sua tabela. Agora eu vou brincar contigo, rapidinho. Quem é que tem maior raio? O cloro ou o galho? O cloro ou o galho? Primeira pergunta que você tem que se fazer. Qual é a linha que o cloro está? 1, 2, 3. Quer dizer que o cloro ocupa 3 camadas. O galho está no 1, 2, 3, quarto período, quarta linha. Então, eu tenho 4 camadas ocupadas. Qual é a minha maior distância? No galho ou no cloro? No galho. O galho ocupa 4 camadas, enquanto o cloro ocupa 3. Então, o galho tem um maior raio atômico, beleza? Só que eu tenho raio atômico de elementos no mesmo período. Imagina agora o alumínio e o cloro. Vai lá ver onde é que está o alumínio. O alumínio está aqui. 1, 2, 3. O alumínio está ocupando 3 camadas, enquanto o cloro também. O alumínio está ocupando 3 camadas e o cloro também. Você concorda, então, que teoricamente eles possuem a mesma distância? Só teoricamente. A distância alumínio-cloro, teoricamente, tem a mesma distância. 3 camadas, 3 camadas. Só que não. Por que não? Teoricamente, sim. Mas por que não? Porque eu tenho ali, lembra que eu te disse que é a distância do núcleo até o último elétron. Esse último elétron está sendo atraído pelo núcleo. Ele está sendo atraído pelo núcleo pelo número de prótons que está dentro do núcleo. Como eu sei disso? O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico.
Então, o alumínio está puxando o meu último elétron com 13 de cargas positivas. Como é que eu sei disso? Vamos lá, raciocina. Para eu mostrar. O alumínio tem 13 prótons. Está ali, ó, número atômico. Então, o alumínio está puxando o meu último elétron com 13 de carga positiva. O cloro está puxando o meu último elétron com 17 de carga positiva. Aí vamos comigo. Quem você acha que está puxando o elétron com mais força? O alumínio ou o cloro? Quem está puxando o elétron com mais força? Com mais força. O alumínio está puxando o elétron com 13 de cargas positivas. O cloro está puxando o elétron com 17. Quem está puxando o elétron com mais força? O cloro. Se eu estou puxando o elétron com mais força, o cloro está diminuindo o seu raio. Se eu estou puxando com mais força, eu estou puxando para mais perto. Então, eu estou diminuindo a distância. Então, o cloro tem um menor raio do que o alumínio. Então, se você quiser anotar, a distância entre o núcleo e o último elétron, beleza. Quanto mais camadas, maior o raio. No mesmo número de camadas, quanto menor o número de prótons, maior o raio. Isso já tá aí. Mas já que você vai querer tirar um print que eu sei, escrevi ali. Acho que isso vai cair na prova do Enem? Não, só quis te mostrar o que era raio atômico. Beleza? Volta pra lá. Aí eu volto pra tabela. Beleza. Período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Famílias ou grupos. Isso já caiu no Enem, então para tudo e olha pra mim. Família ou grupo são as colunas, tá? As famílias vão do 1, grupo ou as famílias vão do 1 ao 18. São 18 grupos. Os elementos químicos que estão no mesmo grupo têm características semelhantes, que foi o que caiu na prova do Enem. Ele pedia, se não me engano, para trocar, contava uma história de osso, nananana, e ele pedia para trocar o cálcio por algum elemento químico. Eu vou trocar o cálcio por um elemento químico que seja do mesmo grupo que ele. Porque sendo do mesmo grupo que ele vai ter as mesmas características. Então, quando eu paro aqui, o cálcio poderia ser substituído lá na questão pelo berílio, pelo magnésio, pelo estrôncio, pelo bário e pelo rádio. Então, sempre que eu disser famílias ou grupos, eu tenho que pensar que são as colunas e que os elementos daquelas colunas têm características semelhantes. Os elementos, agora vamos nas famílias. Grupo 1 a 18. Famílias. Eu vou ter as famílias A's e as famílias B's. As famílias A's, vou te dar uma dica, são as colunas altas. Então, as famílias A's são 1A e 2A, desceu, não é família A. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, eu tenho elementos representativos quando eu tenho as famílias A's. Eu tenho elementos de transição quando eu tenho as famílias B's. E essas famílias B's, elas estão nas coluninhas de baixo, tá? Incluindo as minhas duas linhas daqui. Essas duas linhas que estão aqui. Beleza. E aí, eu trago uma outra informação. Essas famílias têm nome específicos. As famílias A's vão ter nomes específicos. As provas estaduais gostam de pedir esses nomes. A família 1A, ou grupo 1, vai ser chamada de metal alcalino. A família 2A, ou grupo 2, metais alcalinos terrosos.
A família 3A, família do boro. A família 4A, família do carbono. A família 5A, família do nitrogênio. A família 6A, família do... Mentira. A família 6A, família dos calcogênios. A família 7A, família dos halogênios. Família 8A, família dos gases nobres. Isso tudo está escrito aqui, é bom que você saiba, beleza? E aí agora, a tabela periódica, ela vai ter uma grande divisão. E essa grande divisão vai te ajudar em muita coisa, principalmente em ligações químicas, tá? Quando eu olho para ali, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grandes divisões. A primeira, hidrogênio está sozinho. O hidrogênio é o hidrogênio. Ele tem características completamente diferentes de todas as outras. Então, o hidrogênio é o hidrogênio, está lá sozinho. A minha coluna verde, ou o meu grupo 18, ou a minha família 8A, ou os meus gases nobres, eles são os gases nobres. Então, eu vou vir aqui logo, no verde, para te dizer o seguinte. Os gases nobres são a família 8A ou o grupo 18. O que eles têm de especial? Eles têm estabilidade química, eles não precisam fazer ligações nenhuma. Por que não? Porque eles já estão estáveis. Eles já têm a quantidade de elétrons suficiente na última camada para se estabilizar. Eles são gasosos e eles são neutros. Então, os meus gases nobres ali não precisam fazer ligações com ninguém. Já têm as suas camadas estabilizadas. Eu vou para a minha coluna azul, ou para as minhas colunas azuis, ou para o meu pedacinho azul, que é antes da escadinha, né? Essa galera azul são os meus ametais. Os meus ametais, eles não são brilhantes. Eles são encontrados nos 3 estados físicos da matéria. Eles possuem baixa condutividade térmica e elétrica. Eles não conduzem bem o calor. Eles têm ponto de fusão e ponto de ebulição baixos. E eles têm a capacidade, eles têm a tendência em ganhar elétrons. A gente falou sobre isso. Então, essa galera toda daqui tem a tendência em formar ânions, em ganhar elétrons. Já essa galera toda, esse geralzão aqui, quase a geral do Maracanã, elas são os meus metais. Eu tenho muito mais metais no mundo do que eu tenho as outras coisas, em quantidade, né? Não em quantidade de... Entenderam? A galera laranja e vermelha são os meus metais. Ponto. Qual é a diferença entre a galera laranja e a galera vermelha? A galera laranja, né, fora a família a galera B são chamadas de metais de transição. A galera, por exemplo, daqui e daqui, das famílias A's, são metais também, mas são metais representativos. A galera vermelha são chamadas de metais de transição interna. Interna porque, na verdade, eles não estão fora, eles estão dentro. Eles são os metais de transição interna. Carol, o que vai mudar na minha vida eu saber se é de transição? Pro Enem, nada. Você só tem que saber que todo mundo ali é metal. Essa galera toda que eu te mostrei é metal. E quais são as características deles? São brilhantes, são sólidos na temperatura ambiente, com exceção desse cara aqui, ó, que é o mercúrio. Você já usou aquele termômetro que não é digital, que você tinha que fazer assim para a temperatura cair? Aquele termômetro é muito difícil você encontrar agora para comprar. Ele foi tirado de circulação exatamente porque tinha dentro dele o único metal que é líquido na temperatura ambiente, que é o mercúrio. Então, se você quebrasse, o mercúrio é relativamente tóxico. Você entrava em contato com essa toxicidade. E aí você tem, eles conduzem calor e eletricidade com muita facilidade. As suas temperaturas de fusão e ebulição são altíssimas. E eles têm a tendência em formar cátions, ou seja, eles têm a tendência em perder elétrons. Então, eles perdem e essa galera aqui ganha. Beleza? E aí, eu não falei do hidrogênio, vou falar agora.
é o elemento de maior abundância na crosta terrestre. Ele é pequeno e leve. Ele tem número atômico igual a 1. Ele foi o primeiro elemento químico a ser, né, a aparecer no universo. Ele é incolor, inflamável, inodoro e solúvel em água. E ele se estabiliza com 2 elétrons na última camada. Já falei de raio. Aí agora eu venho aqui. Esse aqui é o principal para o Enem. Tá? No Enem, inclusive, já caiu questão de perguntar e a resposta ser eletronegatividade, mesmo não tendo tabela. Tá? Aí, eu vou lá. O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de puxar o elétron para si em uma ligação. É como se fosse a força de atração pelo elétron, tá? Os átomos mais próximos dos gases nobres, na tabela periódica, são os elementos de maior eletronegatividade. Então, quanto mais próximo eu estiver dos gases nobres, maior a minha eletronegatividade. Carol, por que eletronegatividade? Porque o elétron é negativo. Então, eu tenho uma atração por algo que é negativo. Então, eu tenho uma eletronegatividade. Então, quanto maior quanto mais próximo, dos meus gases nobres, maior a minha eletronegatividade. Então, imagina que eu quero comparar agora. Vou voltar na tabela sem nada pra gente pensar juntos, sem eu te dar cola. Quem é o elemento, vem junto comigo, quem é o elemento de maior eletronegatividade da tabela periódica? Quem é o elemento que tem a maior capacidade de atrair o elétron em uma ligação? Primeiro, quem estiver mais perto dos gases nobres. E não é só isso. Então, você já sabe, por exemplo, que essa galera daqui, ó, ela tem eletronegatividade alta pra caramba. Aí deixa eu te contar mais uma coisa. Sabe esses numerozinhos da família A? 7A, 6A, 5A, nananã? Esses números da família A dizem pra gente a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. Na última camada. Que é a camada que eu preciso estabilizar. O que é estabilizar, Carol? Ou ter 8 no mínimo, lembra disso? Ou ficar completa. Então, preste atenção. O flúor, que é o elemento de maior eletronegatividade, tem 2 motivos para ser o elemento de maior eletronegatividade. Qual é o primeiro motivo? Ele está muito próximo dos gases nobres. Então, ele está muito próximo da estabilidade. Aí eu paro e vou olhar a família dele. A família dele é a 7A. Quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Se essa última camada se estabiliza com 8, cara, e ele já tem 7, faltam quantos só? 1. Então, ele está muito perto da estabilidade. Então, o flúor é o meu elemento de maior eletronegatividade. Beleza, Carol, entendi isso. E qual é o meu segundo fator? Ele é pequenininho. Então, já pensou em fazer as suas compras no mercado com aquele precinho de atacado? É isso mesmo que você ouviu. É só aqui no Barcelos Atacadista que você compra na caderneta com preço de atacado a partir de 1 unidade. Achou que tava bom, né? Mas calma que ainda tem mais. Você pode parcelar em 2 vezes na caderneta com parcela mínima de R$30 ou em até 10 vezes nos produtos do bazar com parcela mínima de R$15. Aí sim eu vi vantagem, hein? Barcelos Atacadista, você abastece a sua casa ou seu comércio com produtos fresquinhos e selecionados. Variedade incrível de marcas e produtos e ofertas a semana toda. O atendimento é de primeira e o melhor, tem sempre uma unidade pertinho de você. Então vem agora para o Barcelos Atacadista e aproveite o ponto certo da economia.